Então Ana, ela gerou no seu coração isso, ela não se conformou. Ela entendeu que o marido tentou ajudar, mas foi no momento errado. Às vezes a gente, em vez de ajudar, a gente atrapalha. E quando a gente atrapalha, a gente, às vezes, em vez de levantar a pessoa, a gente coloca a pessoa no estado que o inimigo quer, no estado de conforto, achando que essa é a verdadeira situação, mas não é. Então, gere em você em não se conformar na situação que ela fica, que você fica. Se ela ficasse confortada ali, será que o milagre de Deus ia acontecer na vida dela? Não. O milagre aconteceu porque ela resolveu dar continuidade ao tipo de oração. A oração, ela tem que ser colocada em prática. Não aceitar as afrontas e não se confortar no ambiente onde você vive. Terceira atitude, Ana não ficou prostrada diante da situação. E olha que a situação dela era bem grave. Se nós orarmos a Deus para que Deus possa fazer um milagre, o que nós devemos fazer? Nos levantar, irmãos. Não se conforme na atual circunstância que você está. Levante, tome uma atitude. Deus, eu não aceito da forma que eu estou. Eu estou orando e clamando ao Senhor, então eu não posso ficar parado, eu tenho que caminhar, independente que a situação me puxe para trás. Eu tenho que caminhar para que Deus possa fazer o milagre extraordinário na minha vida. Ela não se prostrou, ela orou diante de Deus e não se prostrou diante da adversidade. Quando você passar por uma adversidade, não baixe a cabeça, porque nós somos filhos de Deus. Deus não quer que os seus servos andem de cabeça baixa, triste. Deus quer que os seus servos andem com um olhar de graça, um olhar de virtude, de unção, de ousadia. Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de intrepidez e ousadia. Jesus nos deu esse acesso de entrar no Santo dos Santos, conversar com Ele e obter a resposta necessária a qual nós colocamos na mão dele. Foi isso que Ana fez. Por mais que a adversidade foi grande, ela não se contentou. Coloca aí, meu irmão, 1 Samuel 1:10, só a parte A. Não vai dar para ser, mas pouco eu vou ler para você. Ela, pois, amargurada. Não, não é isso não. Vai passando aí, 1:10. Não, volta. Volta o outro. Aí. 1:9. Então Ana se o quê? Só a parte A. Então Ana ela ficou prostrada diante do empecilho que estava no seu corpo. Ela ficou prostrada diante da adversidade que estava diante dela. O inimigo está para isso mesmo, irmãos. O inimigo está para bloquear as nossas orações. Nós temos que ter atitude naquilo que nós oramos diante de Deus. Ela, com toda tristeza, com toda angústia no seu coração, ela não se conformou. Ela se levantou e falou: eu vou continuar orando, eu vou continuar acreditando que aquilo que é impossível de um homem realizar, Deus, na sua plenitude, no seu poder, vai materializar e realizar na minha vida, porque Deus é o Deus do impossível. Mas para isso nós temos que crer, e para crer nós temos que colocar nossa oração em prática. Não se preocupe com o momento que você está passando, se preocupe em andar, em caminhar, não olhe para trás. Não se preocupe com as barreiras que estão se levantando diante de você e com a onda do mar que vem atrás, porque nós estamos assim, irmão. O crente, se ele andar para frente, vem barreiras, e se ele olhar para trás, o inimigo também está. Então, como Paulo fala, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus. Ele falou: não adianta nada nem ninguém
nesse mundo, nem o meu próprio eu vai me afastar do amor de Cristo. E quando nós não colocamos nossa oração em prática, irmão, o que é oração em prática? É orar e entender que quando você ora, o sobrenatural vai agir a favor e contra você. Entenda isso. São dois reinos. Um que está te ouvindo e vai falar assim: no tempo oportuno eu vou descer aquilo que você me pediu. E o outro que está ouvindo, que vai fazer assim: eu vou tentar tirar todas as oportunidades desse tempo para que não materialize na sua vida. É uma luta constante. Porém, Ana tinha um grande milagre, não para a vida dela, mas para um povo que estava se decaindo, perdendo a visão de um reino. Mas ela falou assim: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei para quem eu vou entregar essa promessa, e eu sei que essa promessa vai trazer a liberdade, a unção, o poder e os princípios de um povo que já perdeu. O nome dele era Samuel. E na sua oração, quem você tem pedido a Deus para que possa se materializar nos dias de hoje, para a sua vida? Qual é o seu maior projeto para que Deus possa gerar vida? Pense aí, porque na vida de Ana gerou um, mas em cada vida que está nesse auditório, inclusive a minha, Deus quer gerar algo grande, para que essa grandiosidade alcance outros, ou para que esse algo grande possa estar conosco também. Você se levantou diante daquilo que você orou e continuou caminhando acreditando que vai se materializar? Ou você se conformou achando que está tudo bem no tempo de Deus, da forma que Ele quer? Não, Ele quer. Mas o problema é que nós não colocamos as atitudes naquilo que nós oramos. Senhor, resgata meu marido. E pronto. Mas e a atitude para resgatar? Senhor, ajuda o meu filho vir para cá, para a casa do pai. E minha atitude diante do meu filho, para que ele possa vir. Por isso que eu falo, a oração ela tem que ter a atitude. Eu orei, sei por quem eu estou orando, entreguei no Senhor, mas eu tenho que ter a atitude daquilo que eu orei, para que o milagre possa ser realizado. Porque nós somos observados todos os dias. Às vezes, do que adianta eu orar se as minhas atitudes não correspondem da forma com que eu orei? Como é que Deus vai descer a unção e entregar aquilo que você mais deseja, ou que nós desejamos em nossas mãos? Terceira atitude. A quarta e última. Ana venceu as oposições e questionamentos. Quando nós oramos, o que mais vai acontecer são oposições e questionamentos. Oposições, nós vamos entender agora. 1 Samuel 12-16. E sucedeu que perseverava ela a orar perante ao Senhor, Elia observou a sua boca. São os questionamentos. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam seus lábios, porém não ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Questionamentos. A gente às vezes vê, nós estamos orando ou clamando a Deus,
e existem pessoas nos questionando da forma que nós oramos, e não sabe nem por que nós estamos orando. Questionamentos. Vamos lá. E disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Quando nós oramos e não tem algum resultado, as pessoas acham que nós estamos em pecado. Como é que uma pessoa ora e não tem resultado? Você vai para a igreja o tempo todo e nada acontece. Olha a vida dele aí, está na casa do pai, mas a sua família não é resgatada. Olha a vida dela aí, está na casa do pai e o filho não é liberto. São questionamentos. Questionamentos que dói o nosso coração. Até grandes líderes, grandes pessoas que estão do nosso lado, em vez de nos incentivar, nos questionam, nos colocam para baixo. Mas nós temos que vencer os questionamentos, as palavras que, em vez de nos levantar, nos colocam para baixo. Aqui a gente vê um sacerdote. Ele foi muito frio da forma que ele procedeu com a mulher que estava sofrendo, falando que ela estava embriagada, que ela estava bêbada. Muitas vezes dentro da casa do pai, pessoas, em vez de nos colocar para frente, nos coloca para baixo, nos desanima, nos entristece, falam palavras que não são confortáveis ao nosso coração. Exortar é uma coisa, acusar e bater e matar é outra. Mas Ana, ela conseguiu suportar isso, e também ela conseguiu vencer a oposição. 1 Samuel 1,15. Por que ela venceu? Ela venceu o questionamento e a oposição, porque Eli questionou e depois se opôs a ela, foi contra a atitude dela estar orando, mas ela venceu. Porém Ana respondeu o quê? Dá um tempo. Ela falou o quê? Não, Senhor meu. Não, Senhor meu. Dentro de um ambiente, seja familiar ou não, de autoridade ou não, tudo aquilo que vem de encontro a nós, se nós somos crente maduro e estamos querendo receber algo extraordinário de Deus, nós não devemos responder da mesma forma. Nós devemos ter um espírito brando, um coração aquebrantado, porque nós sabemos quem nós somos. Você sabe quem você é? Levanta a mão. Você tem uma identidade? Levanta a mão. Você é selada pelo Espírito Santo ou selado pelo Espírito Santo? Você tem o poder da palavra no seu coração? Quando você ora, você tem a convicção que Ele vai te responder? Então não se preocupe com os questionamentos, com as oposições que se levantam contra aquilo que você está pedindo a Deus. Só ore. Por que eu estou dizendo isso? Numa pessoa que ora e tem atitude, sabe distinguir a atitude de um sacerdote e a posição sacerdotal, seja na sua casa ou não. Você é um sacerdote ou uma sacerdotisa da sua casa, e quando houver alguma coisa no lugar, seja onde for, você tem que saber a posição que você está e a maneira que você deve responder. Porque se nós olharmos aqui, o milagre só aconteceu de toda a adversidade que Ana passou, né? Do marido tentando ajudar e complicou, da outra mulher que podia dar luz a 300 filhos, ela não podia, mas de toda a atitude da sua oração, o milagre só aconteceu depois que Eli falou assim, ó, vamos lá, 15, né?
Bota aí 1 Samuel 1,17. Você pode ver que teve uma escada. Ana foi questionada pela Penina. O marido tentou ajudar sem procurar saber qual o motivo e a causa do seu sofrimento. O sacerdote, ele fez um questionamento, mas ela, em vez de responder grotescamente, ela falou: não, meu senhor, eu estou chorando por causa que minha alma está atribulada e tal. Ela tem uma identidade, como nós temos uma identidade, mas de tudo, um coração contrito e aquebrantado. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ou seja, de tudo que aconteceu, a resposta do milagre dela saiu do altar. A resposta da sua oração sai do altar. Independente do que aconteça na sua casa, no seu trabalho, a sua oração, ela tem que estar mediante uma atitude sua de não revidar, seja no convívio familiar, porque ela estava no convívio familiar, não estava? Com seu marido, seus filhos, mas dentro do seu convívio familiar tinha quem? Penina. Todos nós temos uma Penina na vida. Agora, de que forma nós estamos nos comportando para que essa Penina olhe em nós e fale assim: eu estou afrontando, mas eu sei o Deus que ela tem e que ele tem. Mesmo na afronta, Penina sabe a verdadeira motivação da sua oração. Mesmo no questionamento, Penina sabe quem verdadeiramente você é. Ela simplesmente quer fazer barulho para que você perca a atitude. Porque quando você perde a atitude no convívio onde você vive, você pode até orar, mas como é que você vai conseguir manter a sua oração como resposta para aqueles que te observam? Então, mesmo no convívio familiar, ela teve um coração brando de suportar as afrontas. Quantas afrontas nós recebemos no nosso dia? Quantas incompreensões nós recebemos pelos que nós oramos, e eles são ingratos e não sabem que nós estamos orando por eles. Mas continue orando, continue colocando sua oração em prática. Mesmo com o seu marido tentando ajudar, sem compreender, e não atrapalhou, porque ela continuou amando. Dentro do lar é assim, irmãos. Nós devemos manter nossas atitudes, independente de que elas falem ao contrário das nossas vidas. Mas de tudo isso, a resposta vem do altar. A pergunta que não quer calar: qual a oração que nós fizemos no decorrer desse ano? E que nós temos plena convicção que nós não colocamos em prática. Nós não geramos uma atitude para que ela possa se converter no extraordinário. Aprendemos com essa mulher que, independente de qualquer adversidade, ela colocou as atitudes dela em prática. Ela não deixou de negligenciar de forma alguma diante de um sofrimento extremo. Digamos de passagem, nós sofremos menos do que Penina, né? Amém ou não amém? Amém. Não, Ana, desculpa, amor, obrigado por você me regular. Nós não sofremos menos do que Ana. O nosso sofrimento em vista do que essa mulher passou é coisa pequena, irmão. Mas ela, mesmo num sofrimento extremo, de dor na alma,
ela não se prostrou. E nós, pelo um sofrimento mínimo, nós queremos até chutar o pau da barraca, questionamos Deus, não queremos mais orar. Conclusão, pastor Abel, aqui eu encerro. Não desista, continue firme. Não desista, continue firme. Por mais que as vozes falem ao contrário, não sei aonde as vozes falam ao contrário na sua vida, mas existem muitas vozes que tentam nos desanimar. Não desista. Vamos aprender como Ana, uma mulher de oração e atitude, que não desistiu do seu milagre. Pastor Abel, por gentileza. Uma pergunta. Qual é o milagre que você quer que Deus realize hoje na sua vida? Porque ninguém entrou aqui à toa. Cada um veio da sua casa contando uma necessidade de Deus, para Deus. Mas como eu falei, que o povo de Israel, Deus ouviu o clamor, com a expectativa, mesmo Ele sendo onipotente, onisciente, onipresente, com a expectativa que esse clamor na caminhada, ele gerasse uma atitude para que Deus falasse assim: eis os meus filhos amados a quem eu me comprazo. Mas no meio da caminhada, em um clamor de sofrimento, eles ficaram livres, e depois eles não deram determinado valor para aquela oração, eles não geraram uma atitude. Pense aí. Agora eu vou falar. Para Deus gerar um milagre em nossas vidas, nós temos que gerar um estilo de vida, de atitude, para que Ele observe e materialize tudo aquilo que, segundo o seu querer e a sua vontade, seja propósito em nossas vidas. Se o pastor Abel vai orar, se você que tem algo ou um alvo que deseja colocar em prática para que Deus possa fazer algo extraordinário em sua vida, vem aqui na frente. Se gerou algo no seu coração para que Deus possa gerar o extraordinário, vem aqui na frente para que possamos orar, para que Deus possa colocar em você e em nós uma atitude de fé, para que isso seja o extraordinário em nossas vidas.